Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Era uma noite de lua nova quando Dona Maria das Dores se viu obrigada a fazer aquela caminhada que mudaria sua vida para sempre. A velha senhora de 60 e tantos anos nunca foi de se assustar fácil, criada que foi entre os matos e bichos da fazenda do finado marido. Mas naquela madrugada de outubro, com o vento uivando entre as árvores do cerrado, até ela sentia um arrepio diferente subindo pela espinha. O neto dela, João Pedro, tinha dado uma crise feia de febre alta lá na casa da filha, do outro lado da serra. Não tinha jeito de esperar o dia clarear. O menino estava queimando em febre e a mãe dele, desesperada, tinha mandado recado para Dona Maria vir correndo com as ervas que ela sabia preparar. Benzedeira respeitada em toda a redondeza, a velha senhora conhecia cada folha, cada raiz que Deus tinha posto naquela terra para curar os males do corpo e da alma. Ela pegou a sacola de pano com as ervas secas, botou o terço no pescoço e saiu porta afora. A caminhada até a casa da filha era de umas 2 horas a pé, seguindo a trilha que cortava o pasto. Passava pela mata fechada e subia a serra íngreme. Dona Maria conhecia aquele caminho como a palma da mão. Tinha feito ele centenas de vezes, de dia e de noite, em tempos de seca e de chuva. Mas nunca tinha sentido o que sentiu naquela madrugada. Logo nos primeiros passos, ainda no terreiro de casa, ela percebeu que alguma coisa não estava certa. Os cachorros, que sempre faziam festa quando ela saía, ficaram quietos demais, encolhidos embaixo da varanda, com o rabo entre as pernas. O galo velho, que sempre cantava antes do amanhecer, tinha emudecido. Até os grilos pareciam ter sumido do mundo. O silêncio era tão pesado que ela conseguia ouvir o próprio coração batendo. Dona Maria balançou a cabeça, tentando espantar os pensamentos ruins. Besteira minha, murmurou baixinho, apertando o passo. Devo estar nervosa por causa do menino. A trilha começava logo depois do portão da fazenda, serpenteando entre os pastos, onde o gado costumava pastar durante o dia. Agora, na escuridão, ela só conseguia ver as formas escuras das árvores recortadas contra o céu sem estrelas. A lanterna na mão dela fazia um círculo pequeno de luz amarelada no chão de terra batida. O primeiro trecho era o mais fácil. Terreno plano, sem muito mato para os lados. Dona Maria andava num passo firme, contando os marcos que conhecia. A cerca de arame farpado do pasto do Zé Antônio, o mourão torto que servia de divisa, a porteira velha que ninguém mais usava. Tudo no lugar, tudo normal. Mas o silêncio continuava pesando como pedra no peito. Foi quando ela estava chegando na beira da mata que ouviu pela primeira vez. Um barulho estranho, como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão. Vinha de algum lugar atrás dela, mas quando Dona Maria parou e virou para olhar, apontando a lanterna na direção do som, não viu nada além das touceiras de capim balançando no vento. Deve ser algum bicho, pensou, mas o coração já tinha disparado. Em tantos anos morando naqueles ermos, ela conhecia o barulho de cada animal da região. Aquilo não era som de boi, nem de porco do mato, nem de capivara. Era diferente. Era arrastado. Como se fosse algo grande e pesado sendo puxado pela terra. Ela seguiu em frente, mas agora prestando atenção em cada ruído. O barulho aparecia de tempos em tempos, sempre atrás dela, sempre na mesma distância. Quando ela parava, ele parava. Quando ela andava, ele voltava. A entrada da mata era marcada por 2 paineiras enormes, tão velhas que já deviam estar ali antes mesmo do bisavô dela nascer. Entre elas, a trilha se estreitava e mergulhava na escuridão fechada da floresta. Dona Maria sempre gostou daquele trecho.
De dia era fresco e cheio de passarinhos. Mas naquela madrugada, quando ela passou entre as paineiras, sentiu como se tivesse entrado em outro mundo. O ar ficou mais pesado, mais difícil de respirar. O cheiro da mata, que ela sempre achou gostoso, agora parecia podre, azedo. Tinha um cheiro doce e enjoativo misturado, como de flores murchas deixadas muito tempo no sol. E o barulho de arrastar ficou mais forte, mais próximo. Ela tentou acelerar o passo, mas a trilha dentro da mata era cheia de raízes e pedras soltas. A luz da lanterna tremulava na frente dela, revelando apenas alguns metros do caminho. As árvores dos dois lados pareciam se fechar sobre ela, como se fossem se juntar e não deixar ela passar. Foi aí que ela viu a primeira marca. No meio da trilha, bem na frente dos pés dela, havia uma marca estranha na terra. Parecia uma pegada, mas não de nenhum bicho que ela conhecia. Era grande, redonda, com 5 marcas que podiam ser dedos ou garras. Só que tinha algo errado nela. Era como se quem tivesse feito aquela marca não pisasse direito, como se arrastasse o pé pelo chão. Dona Maria sentiu a boca ficar seca. Apontou a lanterna para os lados da trilha e viu mais marcas iguais, espalhadas pela terra fofa da mata. Todas indo na mesma direção que ela, todas parecendo arrastadas. E tinham uma coisa que ela demorou para perceber. As marcas eram frescas. A terra ainda estava úmida, como se quem tivesse passado por ali tinha feito isso há poucos minutos. O barulho atrás dela ficou mais alto. Agora não era só o som de algo sendo arrastado. Tinha uma respiração junto, pesada e rouca, como de alguém fazendo muito esforço. E estava mais perto, muito mais perto. Tanto que ela conseguia sentir o ar se movendo pelas costas, como se alguma coisa grande tivesse respirando bem atrás dela. Dona Maria não era medrosa, mas também não era tola. Conhecia as histórias que corriam pela região, os causos que os mais velhos contavam nos terreiros, as coisas que apareciam para quem andava sozinho pela mata na calada da noite. Sempre achou que era invenção, conversa de gente assombrada. Mas agora, sozinha naquele escuro, com aquele barulho se aproximando, ela começou a rezar. Pai nosso que estás no céu, murmurou, apertando o terço na mão livre. Santificado seja o vosso nome. A respiração pesada ficou mais intensa. E agora ela conseguia ouvir outra coisa junto. Um gemido baixo, doloroso, como de alguém que estava sofrendo muito. Não era gemido de bicho. Era gemido de gente, mas tinha algo errado nele também, como se a voz estivesse saindo de uma garganta machucada, rasgada. A trilha fazia uma curva fechada à frente, contornando um barranco coberto de samambaias. Dona Maria conhecia bem aquele trecho. Depois da curva, a mata ficava mais rala e começava a subida da serra. Só que agora, olhando para frente, ela viu que tinha alguma coisa diferente. Havia uma luz fraca além da curva. Não era luz de lua nem de estrela. Era uma luz azulada, trêmula, que piscava como vagalume gigante e vinha acompanhada de um cheiro ainda mais forte de flores podres. Ela parou no meio da trilha, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Virou devagar, apontando a lanterna na direção de onde vinha o som. A luz amarelada iluminou a trilha vazia atrás dela. Mas as pegadas estranhas estavam lá, frescas na terra, levando direto até onde ela estava parada. E agora, ela viu algo que fez o sangue gelar. As pegadas não paravam onde ela estava. Continuavam à frente, na direção da luz azulada. O gemido veio de novo, agora bem próximo. Tão próximo que ela sentiu o ar quente e úmido na nuca. Tinha um cheiro junto, doce e podre ao mesmo tempo, como de carne estragada coberta com mel. Dona Maria se virou rapidamente e disparou a correr. A lanterna balançava na mão dela, fazendo a luz dançar pela trilha. Ela tropeçava nas raízes, se arranhava nos galhos baixos, mas não parava.
O medo tinha tomado conta do corpo dela de um jeito que nunca tinha sentido antes. Atrás dela, o barulho de arrastar ficou mais rápido, mais desesperado. A respiração pesada virou um bufar animal e o gemido se transformou num lamento que gelava o sangue. Ela conseguia ouvir agora que não era só uma coisa seguindo ela. Eram várias. O barulho de arrastar se multiplicou, vindo de diferentes direções. Era como se uma procissão inteira de coisas arrastadas tivesse se juntado para seguir ela mata adentro. Dona Maria correu até não conseguir mais, até o peito arder e as pernas falharem. Parou encostada numa árvore grande, ofegante, tentando ouvir alguma coisa além do próprio coração disparado. Silêncio. O barulho tinha parado. A respiração pesada tinha sumido. Até o vento tinha cessado. A mata inteira parecia estar prendendo a respiração, esperando alguma coisa acontecer. Dona Maria olhou ao redor. Não reconhecia onde estava. A trilha que ela conhecia como a palma da mão tinha sumido. Em volta dela só tinha árvores enormes e uma escuridão que a lanterna não conseguia furar. Ela tinha se perdido na própria mata onde nasceu e se criou. Mas o pior não era estar perdida. O pior era que a luz azulada tinha voltado. Agora ela vinha de vários lugares ao mesmo tempo, piscando entre as árvores como olhos de bichos noturnos. E com cada piscar da luz, o cheiro doce e podre ficava mais forte. Foi quando ela ouviu a voz. Era uma voz de mulher, baixa e chorosa, que vinha de algum lugar à frente. Falava palavras que ela não conseguia entender direito, numa língua estranha, antiga. Mas o tom era de súplica, de desespero, como de alguém pedindo socorro. Socorro! Alguém me ajuda, por favor. As palavras saíam arrastadas, como se quem falasse tivesse dificuldade para formar as sílabas, e tinha um eco estranho, como se a voz viesse de dentro de um poço fundo. Dona Maria sentiu pena misturada com medo. Era uma mulher sofrendo, precisando de ajuda. Como benzedeira, ela sempre socorreu quem precisava. Não importava a hora nem o lugar, mas alguma coisa dentro dela gritava para não ir, para ficar longe daquela voz. A voz ficou mais alta, mais desesperada. E agora ela conseguia ver uma luz fraca entre as árvores, como de uma vela ou lamparina. Alguém estava lá precisando de ajuda. Por favor, não me deixa sozinha. Tô com tanto frio. Contra todo o instinto, Dona Maria começou a caminhar na direção da luz. Ela abriu caminho entre os galhos e folhas, seguindo a voz que chamava. A luz ficava mais forte conforme ela se aproximava, mas continuava tremulante, como chama ao vento. E a voz não parava de falar naquela língua estranha, sempre no mesmo tom de súplica. O terreno foi ficando mais irregular, como se ela estivesse saindo da mata e entrando numa região de pedras. Sob os pés, o chão mudou de terra fofa para algo mais duro, mais frio. A lanterna mostrou que ela estava pisando em lajes de pedra cobertas de musgo, como se fosse o piso de alguma construção antiga. Ela chegou numa pequena clareira que nunca tinha visto antes. No meio dela, havia os restos de uma casa muito antiga, só as paredes de pedra ainda em pé, cobertas de musgo e trepadeiras. Não era casa de fazendeiro. Era diferente, mais velha, feita com pedras que ela nunca tinha visto na região. E sentada num toco de árvore, bem no centro das ruínas, de costas para ela, havia uma figura de mulher. A mulher usava um vestido branco que parecia brilhar na escuridão. Os cabelos longos caíam pelas costas, pretos como a noite, e tão compridos que tocavam o chão. Ela balançava para frente e para trás, cantarolando uma cantiga triste numa língua que Dona Maria não reconhecia. E nas mãos segurava alguma coisa que ela não conseguia ver direito. Ao redor da clareira, espalhadas pelo chão de pedra, havia outras coisas que fizeram o estômago de Dona Maria revirar. Eram ossos pequenos
que pareciam de criança, dispostos em círculos ao redor da figura no centro. E entre os ossos, brinquedos velhos e estragados, bonecas sem cabeça, cavalinhos de pau quebrados, bolinhas de gude opacas. "Moça!" chamou Dona Maria, a voz saindo mais baixa do que ela queria. "Moça, você está precisando de ajuda?" A mulher parou de cantarolar. Ficou imóvel como uma estátua, sem nem mesmo respirar. O silêncio voltou a tomar conta da clareira, pesado como chumbo. Mas agora, Dona Maria conseguia ouvir outra coisa. Um barulhinho baixo, como de água pingando. Só que não tinha chuva, e não tinha telhado de onde a água pudesse pingar. "Moça!" tentou de novo Dona Maria, dando um passo à frente. "Você está bem?" Devagar, muito devagar, a mulher começou a virar a cabeça. Dona Maria viu primeiro o perfil. A testa alta, o nariz fino, os lábios pálidos. Parecia uma moça bonita, de uns 20 e poucos anos. Mas quando ela terminou de virar e Dona Maria viu o rosto completo, o sangue gelou nas veias. A mulher não tinha olhos. Onde deviam estar os olhos, havia apenas 2 buracos fundos e escuros, como se alguém tivesse arrancado os olhos com as mãos. E daqueles buracos escorria um líquido escuro e grosso que descia pelo rosto e pingava no vestido branco. Era esse o barulho de água pingando que ela tinha ouvido. Da boca entreaberta também escorria o mesmo líquido escuro, formando uma poça no chão de pedra aos pés da mulher. A coisa que ela segurava nas mãos era uma boneca de pano, pequena e suja. Mas não era uma boneca comum. Tinha cabelos de verdade colados na cabeça de pano. Cabelos loiros e cacheados que pareciam ter sido arrancados de uma criança de verdade. E as roupinhas da boneca também pareciam ter sido tiradas de uma menina pequena, ainda com manchas que podiam ser de sangue. A mulher sem olhos sorriu e Dona Maria viu que os dentes dela eram pontiagudos demais, afiados como navalha. "Você veio", disse a mulher, e a voz saiu distorcida, como se viesse de muito longe ou de dentro da terra. "Eu estava esperando há tanto tempo, desde que me botaram aqui neste lugar." Dona Maria quis correr, mas as pernas não obedeceram. Quis gritar, mas a voz não saiu. Só conseguiu ficar ali parada, olhando para aquela coisa que não era gente, que nunca tinha sido gente. "Sabe quantos anos faz que eu estou aqui?" continuou a mulher, levantando devagar do toco. Ela era alta demais, magra demais, e se movia de um jeito errado, como se os ossos não tivessem nas juntas certas. Quando ficou em pé, Dona Maria viu que os pés dela não tocavam o chão. Ela flutuava alguns centímetros acima das pedras. Mais de 100 anos. 100 anos sozinha, esperando alguém que pudesse me ajudar. Alguém que pudesse me dar o que eu preciso. O que você precisa?" perguntou Dona Maria, sem saber por que estava perguntando. A mulher riu, um som que ecoou pelas pedras antigas e fez os ossos no chão vibrarem. "Companhia", disse. "Companhia para sempre. Minhas filhinhas cresceram e foram embora. Todas elas. E eu fiquei sozinha de novo." Foi aí que Dona Maria entendeu o que eram os ossos espalhados pelo chão. E o estômago dela revirou tanto que ela quase vomitou ali mesmo. "Você tem uma neta, não tem?" continuou a mulher, se aproximando lentamente. "Uma netinha bonitinha, de cabelo cacheado, igual a esta aqui." Ela ergueu a boneca de pano, e Dona Maria viu com horror que a boneca tinha o rosto pintado, igual ao da sua neta Isabela. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo narizinho arrebitado, a mesma marquinha na bochecha. O sangue de Dona Maria ferveu. Sua neta, sua pequena Isabela, de apenas 5 anos, dormindo inocente na casa da filha. "Não ouse falar da menina", conseguiu dizer, a voz tremendo de raiva e medo. A mulher deu uma risada que ecoou pela mata inteira, espantando os bichos que ainda restavam por perto. "Ah, mas eu já falei", disse,
dando outro passo na direção de Dona Maria. E vou falar mais. Vou buscar ela. Vou levar ela para brincar comigo. Para sempre. Igual eu fiz com as outras. Foi quando Dona Maria viu outras figuras saindo de trás das árvores ao redor da clareira. Eram crianças, ou pelo menos tinham sido crianças um dia. Agora eram coisas pálidas e magras, com roupas esfarrapadas e olhos vazios igual aos da mulher. Algumas não tinham pés, só tocos sangrentos que arrastavam pelo chão. Outras tinham buracos no peito ou faltava pedaços do rosto. Todas caminhavam de um jeito estranho, arrastando os pés, fazendo aquele barulho que ela tinha ouvido na trilha. E todas carregavam brinquedos, bonecas sem braço, ursinhos sujos de terra, peões que não rodavam mais. Brinquedos que deviam ter sido queridos um dia, quando elas ainda eram crianças de verdade. Minhas filhinhas, disse a mulher abrindo os braços. Elas vieram morar comigo quando ninguém mais queria elas. Quando os pais delas não cuidaram direito, quando se perderam na mata. Agora elas são minhas para sempre e a Isabela vai ser também. As crianças coisas começaram a se aproximar, cercando Dona Maria. Ela conseguia ver agora que algumas tinham feridas que nunca sararam, outras tinham pedaços do corpo faltando. Uma delas, que não devia ter mais de 7 anos quando morreu, tinha a cabeça pendurada para o lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Outra arrastava um braço que pendia frouxo, claramente quebrado em vários lugares. Todas gemiam baixinho, aquele mesmo gemido doloroso que ela tinha ouvido na trilha. Era um gemido de saudade, de solidão, de fome que nunca se satisfazia. A mulher sem olhos se aproximou mais, e Dona Maria conseguiu ver detalhes que queria esquecer. A pele dela era branca demais, como de quem nunca viu o sol. E tinha marcas pelo pescoço e pelos braços, marcas roxas como de dedos que tinham apertado forte, muito forte. Eu sei quem você é, disse a mulher, a voz agora saindo diretamente dentro da cabeça de Dona Maria. Dona Maria das Dores, a benzedeira. Você ajuda todo mundo, não é? Então me ajuda também. Me dá a menina, só por uns dias, uns anos, para sempre. Dona Maria fechou os olhos e se agarrou no terço. Começou a rezar alto com toda a força que tinha na alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A mulher sibilou como cobra e recuou, como se as palavras fossem fogo tocando a pele dela. Bendita sois vós entre as mulheres. As crianças coisas pararam de se aproximar, como se tivessem batido numa parede invisível. Algumas começaram a chorar, um choro fino e desesperado. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A luz estranha da clareira começou a diminuir. A mulher sem olhos gritou, um grito que não era de gente nem de bicho, mas de algo muito pior. Era o grito de quem tinha sido condenado a ficar sozinho para sempre, de quem nunca ia encontrar paz. Santa Maria, Mãe de Deus. As crianças coisas começaram a desaparecer, uma por uma, como fumaça no vento. Mas antes de sumir completamente, cada uma delas olhou para Dona Maria com uma expressão de súplica, como se pedisse para ser levada junto, para ser salva daquele lugar. Rogai por nós, pecadores. A mulher tentou se aproximar de novo, mas era como se pisasse em brasas. Cada palavra da oração a fazia recuar mais, e o líquido escuro que escorria dos olhos dela ficou mais abundante. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Um vento forte varreu a clareira. Quando passou, Dona Maria estava sozinha. A mulher, as crianças, até mesmo as ruínas da casa antiga tinham sumido. Em volta dela, apenas a mata normal, com seus cheiros e sons familiares. Mas no chão onde tinha estado a clareira, ficaram as marcas. Círculos de pedra escura na terra, e no centro de cada círculo, um ossinho pequeno e branco. Dona Maria pegou os ossinhos com cuidado, embrulhou no lenço e guardou na sacola.
Eles mereciam um enterro cristão, mesmo que ela nunca soubesse de quem eram. Ela se orientou pelas estrelas que agora brilhavam no céu e encontrou a trilha. O resto da caminhada até a casa da filha foi tranquilo, sem mais barulhos estranhos ou pegadas suspeitas. Quando chegou lá, tratou do neto com as ervas, rezou sobre ele e ficou até a febre quebrar completamente. No dia seguinte, ela voltou para casa acompanhada pelo genro. Ele queria saber por que ela tinha demorado tanto, por que tinha chegado com a roupa rasgada e cheia de arranhões. Dona Maria só disse que tinha se perdido na mata e deixado por isso mesmo. Mas na semana seguinte, ela foi até a cidade e falou com o padre. Contou sobre os ossinhos que tinha achado, sem falar do resto. O padre benzeu os ossos e os enterrou no cemitério, numa covinha pequena, com uma cruz de madeira, onde ele escreveu: "Crianças desconhecidas, que Deus as tenha." Dona Maria nunca contou para ninguém o que tinha acontecido naquela noite. Mas toda vez que a neta Isabela ia dormir na casa dela, Dona Maria não tirava o terço do pescoço e deixava as velas de santo acesas a noite toda. E sempre que ouvia falar de criança desaparecida na região, ela sentia um aperto no peito e rezava 3 Ave-Marias pela alma da criança, porque ela sabia que algumas coisas na mata não descansam nunca e que certas fomes nunca se satisfazem. Só se mantém longe com fé, oração e muita, muita vigilância. Dizem por aí que a mulher sem olhos ainda aparece para quem anda sozinho pela mata nas noites sem lua, sempre procurando, sempre esperando, e que as crianças perdidas que ela carrega consigo aumentam de número a cada ano que passa. Sempre que uma criança some na região e nunca mais é encontrada, os mais velhos balançam a cabeça e dizem que é melhor não procurar muito fundo na mata. Dona Maria das Dores morreu 3 anos depois, de causas naturais, dormindo em sua cama. Mas até o último dia de vida, nunca mais andou sozinha pela mata depois do sol se pôr. E sempre que alguém na família sentia vontade de fazer uma caminhada noturna, ela segurava firme no braço da pessoa e dizia: "Não vai não, meu filho. Tem coisa na mata que é melhor deixar quieta. Tem coisa lá que está sempre com fome, sempre esperando. E quando acha o que procura, não larga mais." E todos sabiam que ela falava sério, porque nos olhos dela, mesmo depois de tudo aquilo, ainda dava para ver o reflexo daquela noite. O reflexo de coisas que não deviam existir, mas que existem e que ficam esperando, sempre esperando, por quem tem coragem ou falta de juízo para andar sozinho no escuro. Até hoje, quando alguém da família da Dona Maria passa pela entrada da mata onde ficam as 2 paineiras velhas, sente um arrepio e acelera o passo. E nas noites sem lua, quando o vento sopra forte entre as árvores, às vezes ainda dá para ouvir um gemido baixo vindo de algum lugar dentro da mata. Um gemido de quem está esperando, sempre esperando. Dona Sebastiana sempre foi mulher de coragem. Aos 58 anos, viúva há mais de uma década, ela tocava sozinha a pequena propriedade que o finado marido tinha deixado para ela. Não era fazenda grande, mas dava para o sustento. Umas cabeças de gado, galinheiro, horta e um pedaço de terra onde ela plantava milho e feijão. Os filhos tinham ido todos para a cidade grande. E ela ficou ali, teimosa, dizendo que não saía daquela terra nem que a carregassem. Era uma mulher pequena de corpo, mas grande de espírito. Cabelo grisalho sempre preso num coque apertado, mãos calejadas de tanto trabalho e uns olhos azuis que não passavam despercebidos por ninguém. Dona Sebastiana não tinha medo de trabalho pesado, nem de ficar sozinha, nem de andar pela propriedade a qualquer hora do dia ou da noite. A propriedade ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por morros cobertos de mata fechada. O vizinho mais próximo morava a mais de 5 quilômetros de distância, e era comum
passar dias inteiros sem ver alma viva por ali. Mas Dona Sebastiana gostava do sossego, da paz que só a roça podia dar. A casa onde ela morava era a mesma que o marido tinha construído com as próprias mãos, logo depois que compraram a terra. Uma casa simples de 3 quartos, com varanda na frente e cozinha nos fundos, rodeada por um terreiro amplo, onde ela criava as galinhas e secava roupas no varal. Mas naquela manhã de abril, quando ela acordou para o barulho estranho vindo do quintal, alguma coisa no ar já dizia que o dia não seria igual aos outros. Era ainda bem cedo. O sol nem tinha nascido direito, mas ela ouviu um barulho que nunca tinha escutado antes. Era como se alguém tivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida do terreiro. Um som raspado, constante, que vinha acompanhado de um gemido baixo. Dona Sebastiana se levantou da cama e foi até a janela. Olhou para fora, mas só viu a escuridão da madrugada. O barulho tinha parado assim que ela se aproximou da janela, como se quem tivesse fazendo soubesse que ela estava olhando. Deve ser algum bicho, murmurou, voltando para a cama, mas ficou com o ouvido atento. E poucos minutos depois, o barulho voltou. Dessa vez, vinha de outro lugar, como se a coisa tivesse se movido para o outro lado da casa. Ela se levantou de novo, botou o robe e foi até a cozinha pegar a espingarda do falecido marido. Não era de se assustar fácil, mas também não era tola. Sozinha naquela propriedade, tinha aprendido a se defender. A espingarda era velha, mas bem cuidada. Ela mesma limpava toda semana e sabia atirar tão bem quanto qualquer homem da região. Acendeu o lampião a querosene e abriu a porta devagar. O terreiro estava silencioso, mas ela conseguia sentir que tinha alguma coisa diferente no ar. Tinha um cheiro estranho também, doce e enjoativo, como de flores murchas misturadas com algo podre. Era um cheiro que fazia o estômago revirar e trazia uma sensação ruim, como o pressentimento de desgraça. Foi aí que ela viu as marcas no chão. Eram rastros estranhos na terra, como se alguém tivesse arrastado alguma coisa pesada em círculos ao redor da casa. Mas não eram rastros normais. Pareciam ter sido feitos com alguma coisa que deixava marcas fundas e largas, como uma tábua pesada sendo puxada. E o mais estranho, os rastros não tinham começo nem fim, como se a coisa tivesse aparecido do nada e depois sumido do mesmo jeito. Dona Sebastiana seguiu os rastros com o lampião na mão, a espingarda na outra. Eles faziam uma volta completa na casa, passavam pelo galinheiro, contornavam o poço e voltavam para o ponto de partida. Era como se alguma coisa tivesse ficado rondando a propriedade a noite inteira, estudando cada canto, cada entrada, cada saída. No galinheiro, ela encontrou a primeira coisa realmente estranha. As galinhas estavam todas mortas. Dona Sebastiana tinha criado galinhas a vida inteira, desde menina na casa dos pais. Conhecia cada doença, cada problema que podia atacar as aves. Mas nunca tinha visto nada igual ao que encontrou naquela manhã. As 15 galinhas e o galo estavam caídos no chão do galinheiro, mas não tinham feridas, não tinham sangue, não pareciam ter sofrido. Estavam simplesmente caídas no chão, como se tivessem adormecido e não acordado mais. Todas elas com uma expressão estranha no rosto, os olhinhos arregalados, como se tivessem visto alguma coisa que as tinha assustado até a morte. "Que diabos aconteceu aqui?" murmurou Dona Sebastiana, examinando as galinhas uma por uma. Em 40 anos lidando com aves, nunca tinha visto nada igual. Não tinha sinal de doença, nem de ataque de bicho. Elas tinham simplesmente parado, como se alguma força invisível tivesse sugado a vida de todas elas ao mesmo tempo. O galo, que era o orgulho dela, um bicão vermelho e dourado que sempre protegia suas galinhas, estava caído bem no centro do galinheiro. Tinha os olhos abertos, fixos em algum ponto no ar, como se tivesse visto algo terrível nos últimos momentos de vida.
Foi quando ela estava saindo do galinheiro que ouviu a voz. Era uma voz de mulher, baixa e chorosa, que vinha de algum lugar perto da cerca dos fundos. Falava palavras que ela não conseguia entender direito, numa cantiga triste e arrastada. A voz subia e descia como lamento, e tinha algo nela que fazia o coração apertar, como se despertasse uma tristeza antiga e esquecida. Dona Sebastiana seguiu na direção da voz, segurando firme a espingarda. O som vinha da direção do pasto, onde ela costumava soltar as vacas durante o dia. Era um pasto grande, cercado por arame farpado, com uma aguada natural no meio, onde os animais bebiam água. Mas quando chegou na cerca do pasto, o que ela viu a deixou perplexa. As 5 vacas estavam todas juntas num canto do pasto, amontoadas como se tivessem tentado se esconder de alguma coisa. E elas tremiam. 5 vacas adultas, acostumadas com a vida na roça, tremendo como bezerros recém-nascidos num dia de temporal. A Manchada, uma vaca leiteira que ela conhecia desde bezerrinha, estava com os olhos arregalados de medo. A Pretinha, sempre a mais corajosa do rebanho, tinha se escondido atrás das outras e não parava de mugir baixinho, num som angustiado que Dona Sebastiana nunca tinha ouvido antes. A voz continuava, agora mais próxima. Dona Sebastiana conseguia ouvir melhor as palavras, mas continuavam numa língua estranha, antiga. Era como uma reza, mas uma reza ao contrário, que em vez de trazer paz, trazia angústia. As palavras pareciam mais velhas que o português, como se fossem de um tempo muito antigo, de quando outras pessoas viviam naquela terra. Foi aí que ela viu a figura. Do outro lado do pasto, perto da cerca que fazia divisa com a mata, havia uma mulher sentada numa pedra. Ela usava um vestido comprido e escuro, que parecia ser feito de um tecido pesado, antiquado. O cabelo solto caía pelos ombros como cortina negra, cobrindo parte do rosto. Balançava para frente e para trás, cantando aquela cantiga estranha, e não parecia ter notado a presença de Dona Sebastiana. Mesmo na luz fraca da madrugada, havia algo perturbador na postura daquela mulher. Ela era alta demais, magra demais, e o jeito como balançava não parecia natural. Era como se fosse um boneco articulado, movido por cordas invisíveis. "Ô de casa!" gritou Dona Sebastiana, levantando o lampião. "Quem é a senhora? O que está fazendo na minha propriedade?" A mulher parou de cantar. Ficou imóvel por alguns segundos. Depois começou a virar a cabeça devagar na direção de Dona Sebastiana. O movimento era lento demais, como se o pescoço fizesse um esforço enorme para se mover. Mesmo à distância, com a luz fraca do lampião, Dona Sebastiana conseguiu ver que tinha alguma coisa muito errada com aquela mulher. O rosto dela era pálido demais, quase transparente, como se fosse feito de cera. E quando ela sorriu mostrando os dentes, havia algo terrível naquele sorriso. Os dentes eram brancos demais, grandes demais, como se não coubessem na boca. "Boa noite, Sebastiana", disse a mulher, e a voz chegou clara aos ouvidos de Dona Sebastiana, como se ela tivesse falado bem perto, em vez de estar do outro lado do pasto. O sangue de Dona Sebastiana gelou. Ela não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto ela antes na vida. Como é que ela sabia o nome dela? E como é que a voz podia chegar tão clara através da distância? "Quem é você?" perguntou, apontando a espingarda na direção da figura. "Como você sabe meu nome?" A mulher riu, um som que ecoou pela propriedade inteira e fez as vacas se apertarem ainda mais no canto do pasto. Era uma risada sem alegria, sem humanidade, como o som que um sino rachado faria se pudesse rir. "Eu conheço todo mundo por aqui", disse ela, levantando da pedra. Quando ficou em pé, Dona Sebastiana viu que ela era alta demais, magra demais e se movia de um jeito que não parecia natural. Os braços eram compridos demais, as pernas finas demais,
como se fosse uma pessoa esticada além do normal. Conheço você, seus filhos, seus netos, conheço toda a sua família, conheço os nomes, conheço os rostos, conheço onde cada um mora. A voz tinha um tom de ameaça disfarçada que fez Dona Sebastiana apertar mais forte o cabo da espingarda. Dona Sebastiana sentiu um arrepio subir pela espinha. Seus filhos moravam na cidade, longe dali. O João Paulo trabalhava numa fábrica em São Paulo. A Maria José era professora numa cidade a 200 quilômetros de distância. E o caçula, Pedro, tinha virado engenheiro e morava no Rio de Janeiro. Como é que aquela estranha podia conhecer eles? E os netos? Dona Sebastiana tinha 6 netos, espalhados pelas cidades grandes. A mais nova, a Aninha, tinha apenas 3 anos. Como é que aquela coisa sabia da existência deles? "O que você quer?" perguntou, tentando manter a voz firme. A mulher começou a caminhar na direção dela, mas não andava normal. Era como se flutuasse alguns centímetros acima do chão, deslizando em vez de pisar. Não fazia barulho de passo, não levantava poeira, não amassava a grama. E conforme se aproximava, o cheiro doce e podre ficava mais forte, misturado agora com outro cheiro, cheiro de terra úmida, de coisa enterrada há muito tempo. "Quero o que é meu por direito", disse ela, a voz agora mais próxima, mas ainda com aquele eco estranho. "Esta terra sempre foi minha, muito antes de vocês chegarem aqui, muito antes de qualquer um de vocês nascer." "A terra é minha", respondeu Dona Sebastiana, firme. "Meu marido comprou ela legal, com escritura e tudo. Pagou suado, trabalhou anos para juntar o dinheiro." A mulher riu de novo, mais alto dessa vez. O som fez os cachorros da propriedade começarem a uivar lá de dentro de casa. Um uivo baixo e triste, como se soubessem que alguma coisa terrível estava acontecendo. "Seu marido comprou de quem não podia vender. Essa terra está marcada com sangue muito antigo. Sangue inocente, sangue que clama por vingança desde o dia que foi derramado." Conforme ela se aproximava, Dona Sebastiana conseguia ver mais detalhes que preferia não ter visto. A pele da mulher não era só pálida, era cinzenta, com veias escuras aparecendo por baixo, como de quem tinha morrido há muito tempo. E os olhos eram completamente pretos, como 2 buracos na cara, sem pupila, sem íris, só escuridão. "Eu morei aqui muito antes de vocês", continuou a mulher, parando a poucos metros de Dona Sebastiana. "Morei aqui com meu marido e meus filhos. Criamos nossa família nesta terra. Plantamos nossos sonhos neste chão até que eles vieram. Os homens com suas armas e sua ganância, e fizeram o que fizeram." A voz dela ficou mais baixa, mais ameaçadora, carregada de uma raiva antiga e profunda. "Mataram meu marido na frente dos meninos. Fizeram ele assistir enquanto queimavam nossa casa, destruíam tudo que nós tínhamos construído. Depois, mataram meus filhos pequenos na minha frente, um por um, só para me fazer sofrer. E por último, mataram eu também. Mas antes eles fizeram coisas que uma mulher não devia passar." Dona Sebastiana sentiu o estômago revirar. Começava a entender que tipo de história terrível tinha acontecido naquela terra antes dela chegar. Uma história de violência, de injustiça, de sofrimento que tinha deixado marcas que o tempo não conseguiu apagar. "Nos enterraram aqui mesmo", continuou a mulher, apontando para o chão com um dedo que parecia ter crescido demais, com uma unha amarelada e pontiaguda. "Sem caixão, sem reza, sem nada. Jogaram nossos corpos numa cova rasa, como se fôssemos bichos mortos. E desde então eu espero há décadas, esperando o dia de cobrar o que me devem." "Mas eu não tenho nada com isso", protestou Dona Sebastiana, sentindo a injustiça da situação. "Eu não fiz mal nenhum para a senhora nem para os seus filhos. Não sabia de nada dessa história." "Não fez mal direto", concordou a mulher, inclinando a cabeça de um jeito estranho. "Mas está vivendo na terra onde meus filhos foram mortos.
Está plantando suas sementes na terra onde eles foram enterrados sem reza. Está criando sua família, vendo seus netos crescerem, enquanto os meus apodrecem debaixo da terra sem descanso. E isso não posso deixar passar. Foi aí que Dona Sebastiana viu outras figuras saindo da mata. Eram crianças, ou tinham sido crianças um dia. Agora eram coisas pálidas e magras, com roupas esfarrapadas que pareciam ter sido queimadas. Caminhavam igual a mulher, flutuando acima do chão, e todas tinham feridas horríveis pelo corpo, feridas que contavam a história de como tinham morrido. A menor delas, que não devia ter mais que 5 anos quando morreu, tinha queimaduras por todo o corpo e um buraco no peito que mostrava as costelas. A maior, um menino de uns 10 anos, tinha a cabeça machucada e o braço quebrado em vários lugares. O do meio, uma menina de cabelos compridos, tinha o vestidinho rasgado e manchado de sangue seco. Todos eles carregavam brinquedos. Um cavalinho de pau quebrado, uma boneca de pano sem braço, uma bola murcha. Brinquedos que deviam ter sido queridos um dia, quando eles ainda eram crianças de verdade, brincando no terreiro de uma casa que não existia mais. Meus meninos, disse a mulher, abrindo os braços, com um gesto que teria sido maternal, se não fosse tão perturbador. Eles também esperam justiça, esperam há tanto tempo sem poder brincar, sem poder rir, sem poder descansar. As crianças coisas se aproximaram cercando Dona Sebastiana. Ela podia ver agora os detalhes que preferia esquecer. Como os olhos delas também eram completamente pretos, como algumas tinham feridas que nunca sararam, como outras tinham pedaços do corpo faltando. A menor, que tinha se aproximado mais, estendia a boneca de pano na direção de Dona Sebastiana, como se quisesse mostrar o brinquedo. Mas a boneca estava queimada, suja de terra, com um dos olhos arrancado. "O que vocês querem de mim?" perguntou Dona Sebastiana, tentando manter a calma mesmo com o coração disparado. "Queremos que você vá embora", disse a mulher, a voz agora saindo de todos os lugares ao mesmo tempo. "Que deixe esta terra em paz. Que pare de viver onde nós morremos." "E se eu não for?" A mulher sorriu, mostrando dentes que agora pareciam afiados como de bicho selvagem. "Então você e sua família vão fazer companhia para nós, para sempre. Seus filhos, seus netos, todos eles vão vir morar aqui conosco, debaixo da terra, no frio e na escuridão." O tom de voz dela mudou, ficando mais ameaçador. "Eu já sei onde cada um mora. O João Paulo no apartamento pequeno em São Paulo, a Maria José na Casa Amarela perto da escola, o Pedro no condomínio novo no Rio. E os netinhos? Os netinhos são tão bonitinhos. A Aninha principalmente, tão pequena, tão inocente." Dona Sebastiana sentiu o medo tomar conta do corpo, mas também sentiu raiva. Raiva de ser ameaçada na própria terra, na propriedade que ela e o marido tinham suado para conseguir. Raiva de ter sua família ameaçada por algo que ela não tinha feito. "Essa terra é minha por direito", disse, apontando a espingarda. "Se vocês sofreram aqui, sinto muito de verdade, mas eu não vou sair. Não vou abandonar tudo que construí por causa de ameaças." A mulher deu um passo à frente. E Dona Sebastiana viu que ela não fazia sombra no chão, mesmo com a luz do lampião batendo nela. "Então você escolheu seu destino", disse ela, a voz ecoando como se viesse de uma caverna profunda. "A partir de hoje, toda noite, nós vamos visitar você. Vamos visitar até você mudar de ideia, ou até não sobrar nada para mudar." E umas crianças coisas começaram a gemer, um som baixo e doloroso que fez as vacas no pasto disparar correndo para os fundos da propriedade. E conforme elas gemiam, o ar ao redor ficou mais frio, mais pesado, como se uma tempestade terrível fosse começar. A temperatura despencou tanto que Dona Sebastiana conseguia ver a própria respiração formando nuvenzinhas no ar. O vento começou a soprar de um jeito estranho
em círculos, levantando folhas secas que dançavam ao redor das figuras espectrais. Dona Sebastiana fez a única coisa que sabia fazer quando se sentia ameaçada por forças que não conseguia entender. Fechou os olhos, agarrou o terço que sempre carregava no pescoço e começou a rezar alto, com toda a força que tinha na alma. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. A mulher sibilou como cobra ferida e recuou, como se as palavras fossem fogo tocando a pele dela. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. As crianças coisas pararam de gemer e começaram a desaparecer, uma por uma, como fumaça no vento. Mas antes de sumirem, cada uma delas olhou para Dona Sebastiana com uma expressão de tristeza profunda. Assim na terra como no céu, a mulher gritou, um grito que não era deste mundo, e começou a se afastar também. Mas mesmo se afastando, ela continuava falando, a voz ecoando pela propriedade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso não acabou, Sebastiana, gritou a mulher, já quase sumindo na névoa que tinha voltado a cobrir o pasto. Toda noite nós vamos voltar, toda noite até você entender que esta terra não é sua. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. As figuras desapareceram completamente, mas a voz da mulher ainda ecoava na propriedade, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Você não vai ter sossego enquanto viver aqui, nem você nem sua família. Nós vamos atrás de cada um deles. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O silêncio voltou ao pasto. A névoa se desfez lentamente. A temperatura voltou ao normal e Dona Sebastiana ficou sozinha, com o lampião tremendo na mão e o coração disparado. Ela voltou para casa correndo, trancou todas as portas e janelas e ficou sentada na cozinha, com a espingarda no colo até o sol nascer completamente. Durante o resto da manhã, ela tentou processar o que tinha acontecido, tentou encontrar uma explicação racional, mas não conseguia negar o que tinha visto com os próprios olhos. No dia seguinte, ela foi até a cidade e procurou o padre mais velho da região, Padre Francisco, que há mais de 40 anos cuidava da paróquia local. Contou a história toda, esperando que ele achasse que ela tinha enlouquecido ou que fosse mandar ela procurar um médico. Mas o padre só balançou a cabeça, triste, com uma expressão de quem já tinha ouvido aquela história antes. Dona Sebastiana, disse ele, ajeitando os óculos e se inclinando para frente na cadeira. Essa história que a senhora contou, eu já ouvi ela antes. Faz uns 50 anos, quando eu era padre novo, recém-chegado nesta paróquia, um homem veio aqui contar a mesma coisa. Ele tinha comprado um pedaço de terra naquela região e estava sendo assombrado por uma mulher e 3 crianças. E o que aconteceu com ele? Perguntou Dona Sebastiana, sentindo um frio na barriga. Ele aguentou firme por alguns meses. Era um homem corajoso, igual a senhora. Rezava todo dia, não se deixava intimidar pelas aparições. Mas uma noite, os vizinhos ouviram gritos terríveis vindo da propriedade dele. Quando foram ver no dia seguinte, acharam ele morto no terreiro da casa. O padre fez uma pausa, como se fosse difícil continuar. Morto de susto, pelo que pareceu. O coração tinha parado, mas não tinha ferida nenhuma no corpo. Estava com uma expressão de terror no rosto que nunca vou esquecer. Como se tivesse visto algo que a mente humana não consegue processar. Dona Sebastiana sentiu um calafrio subir pela espinha. E a terra? Ficou abandonada por muito tempo. Ninguém mais quis comprar, mesmo com o preço baixo. Correu a lenda de que era terra assombrada, terra amaldiçoada. Até que seu marido apareceu, uns 20 anos depois, vindo de longe, sem conhecer a história. O padre ficou em silêncio por um momento, mexendo nervosamente com um crucifixo pequeno que tinha na mesa. Dona Sebastiana, existe uma coisa que a senhora pode fazer.
mas vai precisar de muita coragem, muita fé. Fale, padre, estou disposta a qualquer coisa para resolver isso. A senhora precisa descobrir onde eles foram enterrados e dar para eles o enterro cristão que eles nunca tiveram. Com caixão, com reza, com tudo direito. É a única forma de dar paz para essas almas penadas. Mas como é que eu vou achar onde eles estão enterrados? A propriedade é grande, tem muito lugar onde eles podem estar. Eles mesmos vão mostrar para a senhora, se a senhora tiver coragem de perguntar. Mas tem que ser com respeito, com compaixão, não pode ser com medo ou raiva. O padre se levantou e foi até um armário, de onde tirou uma Bíblia velha e um rosário especial, feito de madeira escura. Leve isso com a senhora. E lembre-se, essas almas não são más. Elas só querem justiça, só querem descanso. Se a senhora tratar elas com bondade cristã, elas vão corresponder. Dona Sebastiana voltou para casa com o coração pesado, mas também com uma esperança nova. Passou o dia inteiro pensando no que o padre tinha dito, rezando e se preparando mentalmente para o que teria que fazer. Quando a noite chegou, ela se preparou cuidadosamente. Botou o terço especial no pescoço, pegou a Bíblia, a espingarda e o lampião e saiu para o terreiro. O ar estava diferente dessa vez. Não tinha aquele cheiro doce e podre, não tinha o frio anormal. Parecia uma noite comum, com grilos cantando e vento suave balançando as árvores. Eu sei que vocês estão aí, disse alto, tentando colocar bondade na voz em vez de medo. Se querem que eu faça alguma coisa por vocês, apareçam, mas apareçam em paz. Por alguns minutos, nada aconteceu. Depois, lentamente, a névoa começou a se formar de novo, mas dessa vez era mais suave, menos opressiva. E da névoa saíram as figuras, primeiro a mulher, depois as 3 crianças. Mas dessa vez elas pareciam diferentes, menos ameaçadoras, mais tristes. A raiva que tinha dominado a aparição da noite anterior parecia ter diminuído, dando lugar a uma tristeza profunda e antiga. A mulher se aproximou devagar e Dona Sebastiana viu que ela estava chorando. Lágrimas escuras escorriam pelo rosto pálido e pela primeira vez ela parecia mais humana, mais real. Você quer ajudar nós? Perguntou a mulher, a voz saindo mais baixa, mais humana, sem aquele eco perturbador. Quero, disse Dona Sebastiana, e realmente queria. Vendo aquelas figuras sem a raiva que as dominava na noite anterior, ela conseguia sentir a dor deles, o sofrimento de décadas sem descanso. Mas não do jeito que vocês estavam querendo ontem, do jeito certo, do jeito cristão. A mulher ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as crianças que se mantinham próximas dela. Nós não queríamos assustar você, disse finalmente, a voz cheia de remorso. Mas a raiva é muito forte. Tanto tempo sozinhos, tanto tempo sem paz, tanto tempo vendo outras famílias viverem felizes onde nós sofremos. Eu entendo, disse Dona Sebastiana, e realmente entendia. Mas ameaçar minha família não vai trazer paz para vocês. Não vai trazer seus filhos de volta. Não vai desfazer o mal que fizeram com vocês. Não, concordou a mulher, baixando a cabeça. Não vai, a gente sabe disso, mas é que é tão difícil controlar a raiva quando se passou tanto tempo sofrendo. Ela olhou para as crianças que tinham se aproximado também. Agora, sem a aura de ameaça, elas pareciam apenas o que eram. Crianças mortas de forma violenta, presas entre 2 mundos, sem poder descansar. Você realmente daria enterro cristão para nós? Daria. Com padre, com reza, com tudo direito. Vocês merecem descanso, merecem paz. A mulher acenou com a cabeça. E pela primeira vez, desde que Dona Sebastiana a tinha visto, ela sorriu. Foi um sorriso triste, mas genuíno. Venha comigo, eu mostro onde nós estamos. Ela começou a caminhar na direção da mata e Dona Sebastiana a seguiu. As crianças vinham atrás, em silêncio, mas já não era um silêncio ameaçador.
Era um silêncio respeitoso, como de quem finalmente tinha encontrado alguém disposto a ajudar. Eles entraram na mata por uma trilha que ela nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tinha reparado. Era uma trilha antiga, quase coberta pela vegetação, mas ainda visível para quem sabia onde procurar. Caminharam por uns 20 minutos, mata adentro, até chegarem numa clareira pequena, que ficava num terreno mais alto, de onde dava para ver parte da propriedade lá embaixo. No centro da clareira havia algumas pedras dispostas em círculo, cobertas de musgo e meio enterradas na terra. No meio do círculo, o chão era diferente, mais fofo, mais escuro, como se tivesse sido revolvido há muito tempo. Aqui, disse a mulher, apontando para o centro do círculo. Nos jogaram aqui, um em cima do outro, como bichos mortos. Sem palavra, sem oração, sem nada. Dona Sebastiana se ajoelhou e tocou a terra. Realmente estava mais fofa ali, diferente do resto da clareira. E havia algo mais. Uma sensação de tristeza, de sofrimento, como se a própria terra guardasse a memória do que tinha acontecido ali. Eu vou trazer o padre, prometeu. Vou dar enterro direito para vocês com tudo que merecem. A mulher sorriu e dessa vez foi um sorriso de gratidão, de alívio. Você é uma pessoa boa, Sebastiana. Desculpa por ter assustado você, por ter ameaçado sua família. A raiva às vezes é mais forte que a razão. Tá desculpada. Eu entendo a dor de vocês. As crianças se aproximaram e pela primeira vez elas falaram. Suas vozes eram baixinhas, como sussurros de vento entre as folhas. Obrigado, tia, disse a menor, oferecendo a boneca queimada para Dona Sebastiana. Faz tanto tempo que ninguém quer ajudar a gente. Dona Sebastiana sentiu lágrimas nos olhos. Pegou a boneca com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Não precisam agradecer. É obrigação de cristão ajudar quem está sofrendo. As figuras começaram a desaparecer. Mas antes de sumir completamente, a mulher disse: depois que nós tivermos paz, a terra vai ser boa para você. Vai dar fruto em dobro. As vacas vão dar mais leite. As galinhas vão botar mais ovo. É nossa forma de agradecer sua bondade. Na semana seguinte, Dona Sebastiana voltou com o padre Francisco e 2 homens da cidade que o padre tinha arranjado para ajudar. Eles cavaram cuidadosamente na clareira e encontraram os restos mortais, uma mulher adulta e 3 crianças, exatamente como a assombração tinha dito. Os ossos confirmaram a história terrível. A mulher tinha sinais de violência, as crianças tinham morrido de forma brutal. O padre benzeu os restos mortais com lágrimas nos olhos, rezando pelas almas que tinham sofrido tanto. Eles foram enterrados no cemitério da cidade, cada um com seu caixão de madeira boa e sua cruz com nome. A mulher ganhou o nome de Maria das Dores. As crianças foram chamadas de João, José e Ana, nomes simples mas dignos. O padre fez uma missa especial pelas almas deles, pedindo a Deus que encontrassem finalmente a paz que tinham sido negada por tanto tempo. A igreja ficou cheia, a história tinha se espalhado pela cidade e muita gente veio prestar suas condolências àquelas almas esquecidas. A partir daquela noite, Dona Sebastiana nunca mais foi incomodada por assombrações. E como a mulher tinha prometido, a propriedade prosperou como nunca. As 5 vacas que tinham sobrevivido ao susto começaram a dar leite em abundância. Tanto leite que ela teve que comprar mais baldes para a ordenha. O galinheiro, depois que ela comprou galinhas novas, produzia ovos grandes e saborosos, que eram disputados na cidade. A horta crescia exuberante, com legumes que eram a inveja de toda a vizinhança. Até o milho e o feijão cresciam mais altos e mais bonitos do que antes. Mas o mais importante era que Dona Sebastiana conseguia dormir em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. Tinha dado descanso eterno para uma família que sofreu injustiças terríveis e, em troca, recebeu a bênção de uma terra fértil e próspera. Os anos passaram tranquilos.
Os filhos dela vinham visitar com mais frequência, trazendo os netos para conhecer a fazenda da vovó. A pequena Aninha cresceu brincando no mesmo terreiro onde as assombrações tinham aparecido. Mas agora era um lugar de paz, de alegria. Dona Sebastiana às vezes contava a história para a família, mas sempre terminava dizendo: às vezes as assombrações não são malvadas. Às vezes elas só querem justiça, só querem paz. E quando a gente dá o que elas precisam com amor cristão, elas retribuem com gratidão. Ela morreu muitos anos depois, aos 83 anos, dormindo tranquila na própria cama, na terra que aprendeu a amar ainda mais depois de conhecer sua história trágica. Os filhos herdaram a propriedade e continuaram tocando ela com o mesmo carinho. E dizem que até hoje a propriedade produz melhor que qualquer outra da região, como se fosse abençoada por espíritos gratos que finalmente encontraram o descanso eterno. Os novos moradores da casa nunca souberam da história completa. Mas às vezes, nas noites mais claras, quando o vento sopra suave pela propriedade, dá para ouvir um som baixinho que parece uma cantiga de ninar. Uma cantiga de mãe para seus filhos, cantada por uma voz que agora transmite paz em vez de dor. E na clareira da mata, onde antes havia só tristeza e sofrimento, cresceu uma árvore bonita, com galhos grandes que fazem sombra fresca. Os pássaros gostam de fazer ninho nela e, às vezes, quando o sol bate nas folhas de um jeito especial, parece que a árvore toda brilha como se fosse abençoada. Dona Expedita sempre foi conhecida na região como a mulher mais corajosa de toda a redondeza. Aos 55 anos, viúva há quase uma década, ela tocava sozinha um pequeno sítio nas proximidades da serra, num lugar onde os vizinhos mais próximos moravam a mais de 3 quilômetros de distância. Não era mulher de se intimidar fácil. Criada numa família de 7 irmãos, aprendeu desde cedo a não ter medo de trabalho pesado, nem de ficar sozinha. Era uma mulher pequena, mas de pulso firme. Cabelos grisalhos, sempre presos num lenço colorido, mãos calejadas de tanto trabalho na roça e uns olhos castanhos que não deixavam passar nada despercebido. Dona Expedita criava porcos, galinhas, tinha uma pequena plantação de milho e feijão e ainda arranjava tempo para fazer doces e quitandas que vendia na feira da cidade toda semana. O sítio ficava no pé da serra, num vale estreito cercado por morros cobertos de mata fechada. Era um lugar bonito, mas isolado, especialmente durante o inverno, quando as estradas de terra ficavam ruins e era difícil sair ou receber visitas. A propriedade tinha sido do finado marido, seu Joaquim, que tinha morrido de infarto aos 60 anos, trabalhando na roça num dia de sol forte. Depois da morte do marido, muita gente achava que ela ia vender o sítio e se mudar para a cidade, morar perto dos filhos. Mas Dona Expedita era teimosa. Gostava da solidão, do silêncio, da paz que só a roça podia dar. Dizia sempre que ali estava enterrado o seu Joaquim, e enquanto tivesse força, ia cuidar da terra que eles tinham construído juntos. A casa era simples, mas bem cuidada. 3 quartos, sala, cozinha e uma varanda grande na frente onde ela ficava no fim da tarde, descascando milho ou costurando enquanto admirava o pôr do sol atrás dos morros. Ao redor da casa, um quintal bem organizado com horta, pomar, galinheiro e chiqueiro. Dona Expedita era conhecida na região não só pela coragem, mas também pela bondade. Sempre que alguém passava dificuldade, podia contar com ela. Já tinha ajudado várias famílias com comida, remédios caseiros e até mesmo dinheiro quando a situação apertava. Era dessas pessoas que não conseguem ver sofrimento alheio sem fazer alguma coisa para ajudar. Naquela manhã fria de maio, quando ela acordou para o barulho estranho vindo dos fundos do sítio, alguma coisa no ar já dizia que o dia não seria como os outros. Era ainda bem cedo, o sol nem tinha nascido direito,
quando ela ouviu um som que nunca tinha escutado antes. Era um choro baixo, abafado, que vinha da direção do chiqueiro dos porcos. Não era choro de bicho, era choro de gente. Mais especificamente, choro de criança. Dona Expedita se levantou da cama e foi até a janela. A manhã estava cinzenta, com uma névoa leve cobrindo o vale, e havia uma friagem que chegava até os ossos. Olhou na direção do chiqueiro, mas não viu nada fora do normal. Os porcos pareciam inquietos, se movendo mais do que costume, mas não havia sinal de nenhuma criança por ali. "Deve ser impressão minha", murmurou, voltando para a cama. Mas o choro continuou, baixinho, mas constante, vindo sempre da mesma direção. Era um choro triste, desesperado, que mexia com algo profundo no coração dela. Ela se levantou de novo, botou o robe de flanela e as chinelas de couro e foi investigar. Pegou a lanterna grande que ficava na cozinha e saiu no terreiro. O ar da madrugada estava gelado e úmido, e havia uma névoa espessa que tornava difícil enxergar além de alguns metros. Quando chegou perto do chiqueiro, o choro parou de repente, como se quem estivesse chorando tivesse percebido sua aproximação. Os 5 porcos grandes que ela criava estavam todos agitados, se amontoando num canto do cercado como se tivessem medo de alguma coisa. Dona Expedita examinou toda a área com a lanterna, procurou atrás das árvores, olhou dentro do paiol, mas não encontrou nada. "Que coisa estranha", murmurou voltando para casa com uma sensação ruim no peito. Durante o resto da manhã, enquanto cuidava dos afazeres rotineiros, ordenhar a vaca, recolher os ovos, dar ração para os porcos, regar a horta, ela não conseguia tirar aquele som da cabeça. Era um choro muito particular, que parecia carregar uma tristeza antiga, profunda, como de quem já tinha sofrido demais na vida. Dona Expedita conhecia bem o som do sofrimento. Em 55 anos de vida, já tinha visto muita coisa. A morte prematura dos pais, dificuldades financeiras, a perda de 2 filhos ainda bebês e, por fim, a morte súbita do marido. Sabia reconhecer quando alguém estava realmente desesperado. No fim da tarde, quando ela estava recolhendo os ovos das galinhas no quintal dos fundos, ouviu o choro de novo. Dessa vez, vinha de outro lugar, da direção da mata que ficava nos fundos do sítio. Dona Expedita parou o que estava fazendo e ficou escutando com atenção. Era o mesmo choro da madrugada, baixinho e triste, mas agora parecia mais próximo, mais urgente. Havia uma qualidade desesperada nele que fez seu coração materno se apertar. Ela largou a cesta com os ovos na varanda e seguiu na direção do som, carregando uma vara que sempre levava quando ia para perto da mata. Nunca se sabia que tipo de bicho podia encontrar por ali. A região tinha onças, cobras, javalis e outros animais que podiam ser perigosos. O choro a levou até a cerca de arame farpado que fazia divisa com a mata fechada. Ali, embaixo de uma paineira grande e frondosa, ela encontrou algo que fez o coração quase parar. Era uma menina. Devia ter uns 8 ou 9 anos, magra demais, com roupas sujas e rasgadas que pareciam ter sido boas um dia, mas agora estavam em farrapos. Estava sentada no chão, encostada no tronco grosso da árvore, chorando baixinho com o rosto escondido entre os joelhos magros. "Meu Deus do céu!" exclamou Dona Expedita, largando a vara e correndo na direção da criança. "Menina, o que você está fazendo aqui sozinha?" A criança levantou o rosto lentamente e Dona Expedita viu uma cena que a marcaria para o resto da vida. Era uma menina bonita, de cabelos castanhos cacheados e olhos grandes e expressivos, mas tinha hematomas roxos e amarelados pelo rosto e pescoço. O lábio inferior estava inchado e rachado. Havia arranhões profundos nos braços e pernas, e a roupinha, que já tinha sido um vestido azul com florzinhas, estava rasgada em vários lugares, suja de terra e manchada com o que parecia ser sangue seco.
Tia, disse a menina com uma voz fraca e rouca, como se tivesse chorado muito. Posso ficar aqui? Não tenho para onde ir. Dona Expedita sentiu uma mistura de compaixão e raiva que nunca tinha experimentado antes. Sem hesitar, se ajoelhou no chão úmido ao lado da criança e a pegou cuidadosamente no colo, tomando cuidado para não machucá-la ainda mais. Claro que pode, minha filha. Vem cá comigo. Vamos entrar em casa e cuidar dessas feridas. Dum. A menina era leve demais, pele e osso, como se não comesse direito há muito tempo. Dona Expedita a carregou até a casa, sentindo o corpinho tremer de frio e medo contra o peito. Dentro de casa, ela acendeu o fogão a lenha para esquentar água e preparou um banho morno numa bacia grande. Enquanto a água esquentava, foi buscar no armário algumas roupas que ainda guardava de quando os sobrinhos eram pequenos e vinham passar férias no sítio. Vamos te dar um banho quente e botar roupas limpas, disse com carinho, testando a temperatura da água. Depois você come alguma coisa e me conta o que aconteceu. A menina se deixou cuidar docilmente, mas Dona Expedita notou como ela se encolhia sempre que alguém fazia movimentos muito rápidos, como se esperasse levar pancada. Durante o banho, ela pode ver melhor a extensão dos ferimentos. Além dos hematomas no rosto, havia marcas de dedos no pescoço e braços, arranhões que pareciam de unha nas costas e algumas cicatrizes mais antigas que indicavam que os maus tratos não eram recentes. Dona Expedita teve que se controlar para não chorar ali mesmo. Em toda a sua vida, nunca tinha visto uma criança tão machucada, tão assustada. Quem seria capaz de fazer uma coisa daquelas com um ser tão indefeso? Depois do banho, ela passou pomada nas feridas, penteou os cabelos cacheados da menina com cuidado e a vestiu com uma roupinha limpa e quentinha. Quando terminou, a criança parecia outra pessoa, ainda magra e ferida, mas limpa e com ar mais humano. Agora você vai comer, disse Dona Expedita, indo para a cozinha preparar uma refeição. Aposto que está com fome. Ela preparou um prato generoso, arroz soltinho, feijão temperado com linguiça, um pedaço de galinha ensopada com batatas, farofa de ovos e um copo grande de leite morno adoçado com rapadura. Quando botou o prato na frente da menina, ela atacou a comida com uma voracidade que partia o coração. Devagar, minha filha, disse Dona Expedita, sentando ao lado dela. A comida não vai fugir. Come devagar para não passar mal. Como é seu nome? Perguntou quando a menina diminuiu o ritmo. Joana, respondeu ela sem parar de comer. Joana é um nome bonito. E seus pais, Joana? Onde eles estão? A menina parou de comer e baixou a cabeça, os olhos se enchendo de lágrimas. Não tenho pais. Eles morreram quando eu era pequena. Morava com meu tio. E seu tio? Onde ele está agora? Joana não respondeu, só continuou comendo em silêncio, mas Dona Expedita viu como suas mãos tremeram quando ela mencionou o tio. Foi seu tio que fez isso com você? Perguntou suavemente. A menina acenou que sim com a cabeça, sem levantar os olhos do prato. Tá bem, você não precisa falar sobre isso agora. Pode ficar aqui comigo o tempo que precisar. Dona Expedita arrumou o quarto de hóspedes para a menina. Colocou lençóis limpos na cama, várias cobertas quentinhas, um travesseiro macio e até alguns brinquedos velhos que tinha guardado dos tempos em que os sobrinhos visitavam. Joana se deitou e dormiu quase instantaneamente, como quem estava exausta há muito tempo. Mas durante a noite, Dona Expedita ouviu ela chorando e gritando, claramente tendo pesadelos. Ela foi várias vezes ao quarto acalmar a menina, que sempre acordava em pânico, suando frio. Tá tudo bem, minha filha, dizia Dona Expedita, passando a mão nos cabelos da criança. Você tá segura aqui. Ninguém vai te machucar. Durante toda aquela primeira noite, Dona Expedita ficou pensando na situação. Era óbvio que a menina tinha sofrido abusos graves.
Os hematomas, a magreza extrema, o jeito assustado, os pesadelos, tudo indicava que ela tinha fugido de uma situação desesperadora. No dia seguinte, Dona Expedita tentou conversar mais com Joana sobre o que tinha acontecido, mas a menina era muito reservada. Falava pouco sobre o passado. Só dizia que tinha fugido porque não aguentava mais apanhar e que tinha caminhado por 2 dias na mata até encontrar o sítio. Seu tio batia muito em você? Perguntou Dona Expedita com todo cuidado para não assustar a criança. Joana acenou que sim, mas não quis entrar em detalhes. Dona Expedita percebeu que ia precisar de tempo e paciência para ganhar a confiança da menina completamente. E sua família? Você não tem mais ninguém? Avós, tios, primos? Não tenho ninguém. Meus pais morreram num acidente de carro quando eu tinha 5 anos. Fui morar com meu tio porque não tinha outro lugar para ir. Como é o nome do seu tio? Onde vocês moravam? Joana ficou visivelmente nervosa com essas perguntas. Começou a tremer e se encolher na cadeira. Não quero falar sobre ele, tia. E não quero voltar lá. Por favor, não me manda de volta. Calma, minha filha. Ninguém vai te mandar de volta para lugar nenhum. Só quero saber para poder denunciar ele para a polícia, para ele não machucar mais nenhuma criança. Mas Joana balançou a cabeça energicamente, se recusando a dar mais informações. Dona Expedita percebeu que ia ter que respeitar o tempo da menina. Nos dias seguintes, Joana foi se adaptando lentamente à vida no sítio. Era uma criança inteligente e esforçada, que parecia desesperada para agradar e ser útil. Ajudava Dona Expedita em todos os afazeres domésticos. Varria a casa, lavava a louça, cuidava das galinhas, ajudava na horta. Dona Expedita ficou impressionada com a maturidade da menina. Joana sabia fazer tarefas que crianças de sua idade normalmente não sabiam. Cozinhar, lavar roupa, cuidar de animais. Era como se tivesse sido forçada a crescer rápido demais. Mas havia algo mais em Joana que intrigava Dona Expedita. Às vezes, ela falava coisas que pareciam além da idade dela. Conhecia plantas medicinais, sabia fazer remédios caseiros, tinha conhecimentos sobre cura que normalmente só pessoas mais velhas possuíam. Onde você aprendeu sobre essas plantas? Perguntou Dona Expedita um dia quando viu Joana identificar uma erva medicinal na horta. Minha mãe me ensinou antes de morrer. Ela sabia muito sobre plantas que curam. E havia os pesadelos constantes. Toda noite, Joana acordava gritando, suando frio, falando coisas sem sentido. Dona Expedita sempre ia acalmá-la, mas a menina sempre dizia a mesma coisa. Ele vem me buscar. Ele sempre vem me buscar. Quem vem te buscar, minha filha? Meu tio. Ele disse que se eu fugisse, ele ia me achar. Ele disse que não importa onde eu fosse, ele sempre ia me encontrar. Dona Expedita tentava tranquilizar a menina, mas percebia que o medo dela era real, profundo. Joana realmente acreditava que o tio ia aparecer para buscá-la. Durante o dia, a menina parecia mais tranquila, ajudava nos afazeres, até sorria às vezes, mas sempre ficava alerta, prestando atenção em qualquer barulho diferente, qualquer movimento na estrada que levava ao sítio. Foi na segunda semana que as coisas começaram a ficar realmente preocupantes. Dona Expedita estava na cidade numa quinta-feira de manhã, vendendo seus doces e quitandas na feira semanal, quando um homem se aproximou da barraca dela. Era um homem grande, forte, de uns 40 anos, com cara de poucos amigos e um jeito intimidador. A senhora é Dona Expedita? Perguntou ele, com uma voz grossa e ameaçadora. Sou eu mesma. Em que posso ajudar o senhor? Soube que a senhora está cuidando de uma menina chamada Joana. O coração de Dona Expedita disparou. Ela havia temido que esse momento chegasse, mas esperava ter mais tempo para se preparar. Quem quer saber? Eu sou o tio dela, vim buscar ela de volta.
Dona Expedita olhou bem para aquele homem e sentiu um calafrio subir pela espinha. Havia algo nele que não inspirava confiança nenhuma. Os olhos eram duros, frios, calculistas. As mãos eram grandes e calejadas, com cicatrizes que pareciam ter vindo de brigas, e tinha um jeito de falar que soava mais como ameaça do que pedido educado. Como é que o senhor soube que ela está comigo? Perguntei por aí. Cidade pequena, todo mundo sabe de tudo. Alguém viu a menina no seu sítio. A menina não quer voltar para o senhor. O homem deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, e Dona Expedita viu que ele tinha tatuagens grosseiras nos braços. Algumas pareciam ter sido feitas na prisão. Ela é menor de idade. É minha sobrinha e minha responsabilidade legal. A senhora não tem direito nenhum de ficar com ela. A menina chegou na minha casa machucada, com fome, com medo. Estava claramente fugindo de alguém que fazia mal para ela. O senhor acha que eu vou entregar ela assim, fácil? O homem deu uma risada baixa, sem nenhum humor, que fez alguns feirantes próximos olharem na direção deles. A senhora vai entregar sim. Se não por bem, vai ser por mal. E não adianta chamar esses caipiras aí para ajudar, disse, olhando para os outros vendedores. Eles sabem que é melhor não se meter nos meus assuntos. Dona Expedita percebeu que alguns feirantes realmente pareciam conhecer aquele homem e ter medo dele. Ninguém se aproximou para ajudar. Todos desviaram o olhar quando ele olhou na direção deles. Tá me ameaçando? Tô avisando. Vou buscar a menina amanhã no seu sítio. Se ela não estiver lá quando eu chegar, a senhora vai descobrir do que eu sou capaz. Ele se inclinou sobre a barraca, chegando o rosto perto do dela. E não adianta chamar polícia. Eu tenho amigos na polícia. Além disso, oficialmente, eu sou o tutor legal da menina. Qualquer juiz vai mandar ela voltar para mim. Ele deu meia volta e saiu, deixando Dona Expedita com o coração disparado e uma sensação terrível no estômago. Ela terminou de vender os doces o mais rápido possível e voltou correndo para casa. Encontrou Joana no quintal, brincando com os pintinhos recém-nascidos, mas assim que viu Dona Expedita chegar correndo, percebeu que alguma coisa estava muito errada. O que aconteceu, tia? Dona Expedita contou sobre o encontro com o tio. Joana ficou pálida como papel e começou a tremer violentamente. Ele veio atrás de mim? Ele me achou? Veio. Disse que vai buscar você amanhã. Joana desabou no chão, chorando desesperadamente. Eu sabia que ele ia me achar. Eu sabia. Não posso voltar lá, tia. Se eu voltar, ele vai me matar de tanto bater. Como assim matar? A menina baixou a cabeça e, pela primeira vez desde que chegou, começou a contar toda a verdade sobre sua vida com o tio. Meu tio, ele não é boa pessoa. Ele bebe muito e, quando bebe, fica violento. Ele bate em mim por qualquer coisa. Se eu derrubo alguma coisa, se faço barulho, se não faço a comida do jeito que ele gosta. Joana enxugou as lágrimas e continuou com a voz trêmula. Ele me tranca no porão quando fico doente. Diz que não quer gastar dinheiro comigo. Às vezes fico lá embaixo 2, 3 dias, sem comida, sem água, no escuro. E tem outras coisas piores que ele faz comigo. Dona Expedita sentiu o estômago revirar. Não precisava que a menina entrasse em detalhes para entender o tipo de abuso que ela estava sofrendo. Por que você nunca contou para ninguém? Quem ia acreditar em mim? Todo mundo tem medo dele. E ele sempre dizia que se eu contasse para alguém, ele ia me matar e dizer que foi acidente, igual fez com meus pais. Como assim? Igual fez com seus pais? Joana olhou para Dona Expedita com olhos cheios de terror. Meus pais não morreram em acidente de carro. Meu tio matou eles porque meu pai descobriu que ele estava roubando dinheiro da firma onde trabalhavam juntos. Eu vi tudo, mas era muito pequena. Ninguém acreditaria em mim.
Dona Expedita sentiu uma raiva que nunca tinha sentido antes na vida. Como é que podia existir gente tão cruel no mundo? Ele não vai te levar daqui, disse firme, puxando a menina para um abraço. Não enquanto eu tiver vida. Naquela noite, Dona Expedita não conseguiu pregar o olho. Ficou pensando no que fazer. Podia tentar chamar a polícia, mas o homem tinha dito que tinha amigos lá, e realmente ele era o tutor legal da menina. Podia tentar esconder Joana, mas o sítio era isolado, não havia muitos lugares seguros para ir. E se ele conhecia a região como parecia conhecer, ia acabar encontrando elas. Resolveu que ia enfrentar a situação de frente. Se o homem aparecesse, ela não ia entregar a menina, acontecesse o que acontecesse. Foi até o quarto onde guardava as coisas do falecido marido, pegou a espingarda de caça, limpou, carregou com cartuchos de chumbo grosso e deixou ao alcance da mão. Também preparou uma mochila com roupas e comida para Joana, caso precisassem fugir rapidamente. E escreveu uma carta contando tudo o que sabia sobre a situação. Lacrou num envelope e deixou escondida, caso alguma coisa acontecesse com elas. No dia seguinte, sexta-feira, Dona Expedita mandou Joana ficar no quarto dos fundos da casa, longe das janelas, e ficou esperando na varanda com a espingarda no colo. Por volta do meio-dia, ela ouviu o barulho de um motor subindo a estrada de terra que levava ao sítio. Era uma caminhonete velha e barulhenta, que parou no terreiro levantando uma nuvem de poeira. O homem desceu do carro e caminhou na direção da casa. Vinha sozinho, mas Dona Expedita viu que ele carregava algo na mão direita. Quando chegou mais perto, ela viu que era uma faca grande de açougueiro. Vim buscar a menina, disse ele, parando no pé da varanda. Já disse ontem que ela não vai com o senhor. E eu já disse que vai ser por bem ou por mal. Ele mostrou a faca, balançando ela na mão, como se fosse uma ameaça. O senhor está na minha propriedade, disse Dona Expedita, levantando a espingarda e apontando para ele. E está ameaçando uma criança indefesa. Sugiro que vá embora antes que eu faça alguma besteira. O homem riu, um som desagradável que ecoou pelo terreiro silencioso. Que besteira! A senhora não tem coragem de atirar em ninguém, e mesmo que tivesse, que polícia? Aqui é fim de mundo. Ninguém vai ouvir você gritar. Foi aí que Dona Expedita percebeu que ele estava certo sobre uma coisa. Eles estavam completamente isolados. Se alguma coisa acontecesse ali, ninguém ia saber até ser tarde demais. Última chance, disse o homem, subindo o primeiro degrau da varanda. Ou você entrega a menina agora, ou eu entro aí e pego ela à força, e depois eu acerto as contas com você por ter se metido onde não devia. Onde está a menina? Perguntou ele, subindo mais um degrau, a faca brilhando na luz do sol. Não está aqui. Levei ela para a cidade. Mentira. Vi que não saiu nenhum carro daqui desde ontem, e a menina não tem como ir andando. É longe demais. Dona Expedita percebeu que ele tinha vigiado o sítio. Sabia exatamente quem tinha entrado e saído. A situação estava pior do que ela imaginava. Última chance, repetiu ele, agora a apenas 2 metros dela. Foi quando Dona Expedita ouviu um barulho vindo dos fundos da casa. Era Joana, que aparentemente tinha desobedecido e saído do quarto. A menina estava tentando fugir pelos fundos do quintal, na direção da mata. O homem ouviu também e imediatamente disparou correndo na direção do barulho, contornando a casa numa velocidade impressionante para alguém do tamanho dele. «Joana!» gritou Dona Expedita, pulando da varanda e correndo atrás. «Corre, minha filha! Corre para a mata!» Ela seguiu o homem, ainda segurando a espingarda, mas apesar da idade dele, era mais rápido que ela. Dona Expedita viu ele alcançar a menina na beira da cerca que separava o quintal da mata. Joana gritou de terror quando ele a agarrou pelo braço magro, levantando ela do chão. «Solte ela!» gritou Dona Expedita, chegando ofegante e apontando a arma. «Atira então!» disse o homem, segurando Joana na frente do corpo como escudo humano, a faca encostada no pescoço da menina.
Mas se errar, quem vai morrer é ela. Dona Expedita estava numa situação impossível. Não podia atirar sem arriscar acertar a menina, mas também não podia deixar aquele monstro levar ela de volta para o inferno. Por favor, implorou. Ela é só uma criança. Não faz isso com ela. Ela é minha propriedade, disse o homem com uma frieza que gelou o sangue de Dona Expedita. E ninguém toca no que é meu. Foi quando aconteceu algo que nenhum dos dois esperava. Joana, que parecia paralisada de medo, de repente reuniu toda a coragem que tinha e se virou rapidamente, mordendo a mão do homem com toda a força que conseguiu. Ela cravou os dentes pequenos com tanta violência que conseguiu atravessar a pele e chegar até o osso. O homem soltou um grito de dor e surpresa, largando tanto a menina quanto a faca por um instante. Foi o suficiente. Dona Expedita não hesitou. Atirou. O tiro de espingarda pegou o homem no peito, jogando ele para trás com a força do impacto. Ele caiu pesadamente no chão, soltando um gemido de agonia. «Joana!» gritou Dona Expedita. «Vem cá, rápido!» A menina correu na direção dela, tremendo de medo, mas ilesa. O homem estava no chão, com uma ferida grave no peito, mas ainda consciente e respirando com dificuldade. Sangue espumava na boca dele, e ele tentava falar alguma coisa. Isso não vai ficar assim, conseguiu dizer com muito esforço. Eu tenho irmãos. Eles vão vir atrás de vocês. Dona Expedita manteve a espingarda apontada para ele, mas foi se aproximando devagar. Precisava ver se ele estava realmente neutralizado ou se ainda representava perigo. Vocês duas vão morrer, murmurou ele, antes de perder a consciência. Dona Expedita mandou Joana entrar em casa e correr até o telefone da cozinha para chamar a polícia e a ambulância. E menina, ainda em choque, obedeceu rapidamente. Enquanto esperavam os socorros chegarem, Dona Expedita ficou vigiando o homem caído. Ele ainda respirava, mas estava gravemente ferido. Parte dela sentia remorso por ter atirado em alguém, mas a parte maior sabia que não tinha tido escolha. A polícia demorou quase 2 horas para chegar. O sítio era realmente isolado e levou tempo para eles encontrarem o lugar. Quando finalmente chegaram, trouxeram também uma ambulância. O delegado que veio, Doutor Antônio, era um homem sério, mas justo, que conhecia Dona Expedita há anos e sabia da reputação dela na região. Dona Expedita, a senhora vai ter que me contar exatamente o que aconteceu aqui, disse ele, enquanto os paramédicos cuidavam do ferido. Ela contou toda a história, desde quando encontrou Joana, passando pelo encontro na feira, até o confronto final. Joana também deu seu depoimento, contando sobre os anos de abuso que tinha sofrido. A princípio, doutor, Antônio ficou preocupado com a situação legal. Tecnicamente, o homem era mesmo o tutor legal da menina e Dona Expedita tinha atirado nele. Mas quando eles examinaram Joana mais cuidadosamente e viram todas as marcas de violência no corpo dela, algumas recentes, outras antigas, e quando a menina contou detalhes sobre os abusos que sofria, incluindo a confissão sobre a morte dos pais, a situação ficou mais clara. Vamos precisar investigar mais a fundo, disse o delegado. Mas pelo que estou vendo aqui, parece que a senhora agiu em legítima defesa, protegendo uma menor de idade. O homem foi levado para o hospital da cidade em estado grave. Sobreviveu, mas ficou com sequelas permanentes do ferimento. Durante a investigação que se seguiu, a polícia descobriu coisas ainda piores sobre ele. Havia denúncias antigas de violência doméstica que nunca tinham sido levadas adiante, registros de prisões por agressão e evidências de que ele realmente estava envolvido na morte suspeita dos pais de Joana. Encontraram também, na casa onde ele morava com Joana, sinais claros dos abusos que a menina havia descrito. Um porão onde ela era trancada, com correntes na parede, fotografias perturbadoras e outros indícios de crimes contra menores. O homem foi condenado a 25 anos de prisão por homicídio, abuso de menor,
cárcere privado e tentativa de sequestro. Dona Expedita foi absolvida de qualquer acusação, sendo reconhecido que ela agiu em legítima defesa. Dona Expedita entrou com pedido de guarda definitiva de Joana. Como não havia outros parentes interessados em ficar com a menina e considerando que ela já estava bem adaptada à vida no sítio, o pedido foi aprovado rapidamente. Joana cresceu no sítio, ajudando Dona Expedita com os afazeres e estudando na escola da cidade. Apesar de todo o trauma que tinha sofrido, ela era uma menina resiliente e determinada, que conseguiu superar gradualmente os piores efeitos dos abusos. Com o tempo, os pesadelos diminuíram. Ela voltou a sorrir com frequência e desenvolveu uma personalidade forte e corajosa, muito parecida com a da mulher que a tinha salvado. Anos depois, quando já era uma moça de 20 anos, formada em pedagogia e trabalhando como professora na escola da cidade, Joana ainda morava com Dona Expedita. As duas tinham se tornado mais do que tutor e tutelada. Eram mãe e filha de coração. Tia, disse Joana um dia, enquanto ajudava Dona Expedita a colher milho na roça, eu nunca agradeci direito pela senhora ter me salvado. Não precisa agradecer, minha filha. Qualquer pessoa decente teria feito a mesma coisa. Não é verdade. Muita gente na cidade sabia que meu tio me maltratava, mas ninguém nunca fez nada. Todo mundo tinha medo dele ou simplesmente não queria se envolver. A senhora foi a única que teve coragem de me proteger, mesmo sabendo que ia ser perigoso. Dona Expedita parou de colher milho e olhou para a moça que tinha se tornado sua filha. Você sabe o que eu aprendi com tudo isso, Joana? Que às vezes na vida a gente tem que escolher entre o que é fácil e o que é certo. E quando se trata de proteger uma criança, não existe escolha. A gente faz o que tem que fazer e deixa as consequências para o depois. Elas continuaram vivendo juntas no sítio, cuidando da terra, dos animais e uma da outra. Dona Expedita nunca se arrependeu de ter enfrentado aquele homem terrível. Sabia que tinha salvado não só Joana, mas provavelmente outras crianças que ele poderia ter machucado no futuro. E Joana nunca esqueceu a coragem da mulher que a havia tirado do inferno e dado uma vida nova. Quando Dona Expedita ficou idosa e precisou de cuidados, foi Joana quem cuidou dela com todo o amor e dedicação que tinha recebido. O sítio no pé da serra, que um dia foi cenário de violência e terror, se transformou num símbolo de coragem e amor familiar. Era o lugar onde uma menina perdida encontrou uma mãe verdadeira e onde uma mulher solitária encontrou o sentido que faltava em sua vida. Joana se casou aos 25 anos com um rapaz bom da cidade e continuou morando no sítio com o marido e Dona Expedita. Tiveram 3 filhos que cresceram ouvindo a história de como a vovó Expedita tinha salvado a mamãe de um homem mau. Vocês sempre se lembrem, dizia Joana para os filhos, de que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer a coisa certa mesmo quando se tem medo, e que às vezes as pessoas mais improváveis são capazes dos atos mais heróicos. A história de Dona Expedita e Joana se tornou lenda na região. Uma lenda de coragem, de amor incondicional e de como uma pessoa pode mudar completamente a vida de outra quando tem o coração no lugar certo e não mede sacrifícios para proteger quem ama. E até hoje, quando alguém na região enfrenta uma situação difícil que exige coragem, os mais velhos sempre dizem: lembra da Dona Expedita. Se uma mulher pequena como ela teve coragem de enfrentar um homem daqueles para proteger uma criança, você também pode ser forte quando precisar. O sítio continua sendo um lugar de paz e amor familiar, onde 3 gerações vivem juntas, cuidando uma da outra, e da terra que um dia foi palco de um ato de coragem que mudou 2 vidas para sempre.